Irmãos, vivemos em dias onde há muitas dificuldades, mas também temos visto muitos cristãos desanimados, muitos cristãos tristes, muitos cristãos, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de cristãos, pessoas que professam Jesus como seu Salvador, pessoas que professam Jesus como seu Cristo, e estes estão vivendo assim, tristes, desanimados, abatidos, aflitos, pessoas desistindo dos sonhos, desistindo dos projetos, não apenas pessoais, mas do projeto que Deus tem para ela. Pessoas deprimidas, e eu não vou falar de patologia porque eu não tenho competência para isso. Doença, aí eu não estudei sobre, não sou médico, não estudei essa parte. Mas eu vou falar daquilo que me faz, que Deus me deu competência, que é sobre a instrução que vem da palavra e sobre a fé que faz você vencer qualquer desafio. A fé que faz você vencer qualquer obstáculo. Isso não é orgulho, mas Deus nos deu como o pastor Gilberto também, e a muitos, competência. Quando Davi, ele fala isso, ele já ouviu alguém falar, que era o inimigo, que ele ia ser destruído. E vivendo nos dias difíceis, como qualquer homem, Davi vivia, o povo de Israel também, Saul, todo o povo vivia, e todo mundo vai passar por dificuldades. Mas é na dificuldade, é no momento difícil, que Deus, ele se destaca na vida do cristão. Repita comigo, é na dificuldade que Deus vai me honrar. É na dificuldade que o cristão, ele se destaca. Então vereis, lá em Malaquias ele diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quem serve a Deus aqui? Abre aí Malaquias 3. Malaquias 3, deixa eu só ver aqui qual é o versículo exato. Que ele diz isso. Não estava no scripts, mas quem conduz é Deus, né? No versículo 18, é o último versículo. Que aí eu estou falando, mas eu vou mostrar para você que Deus fala isso para o povo de Israel, o povo dele. Ele diz assim, ó: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Na minha tradução fala entre o justo e o perverso, entre o que servem a Deus e os que não servem. E por que as pessoas, ou muitos cristãos, pastor, vivem ou estão vivendo angustiados, oprimidos? O que os levam a viver assim? Será que é a ausência de Deus? Será que é a falta de Deus na vida desse homem, dessa mulher? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não, porque ele ora, ele busca, ele vem para a igreja, ele lê a Bíblia, ele faz um jejum. E por que desanima? Tem muitos cristãos que Deus está com ele. Deus está no mesmo barco. Aí tem a passagem do barco, né? Quando Jesus está no barco, lá em Mateus, acho que Mateus 8. Mateus 8, 23. Então tem muitos cristãos, como os próprios discípulos, que Jesus estavam com eles. Estava com eles. Mas entenda que muitas vezes, assim como os discípulos, os cristãos, Jesus está com ele, como o próprio Jesus disse, eu estou contigo até a consumação do século. Mas ele não acredita ou não confia em si próprio
e por não confiar em si próprio, muitas vezes não conseguem vencer, não conseguem obter sucesso naquilo e desanimam. Aqui, nessa passagem, eu não vou ler ela, porque senão vai ficar muito extensa a nossa mensagem, mas nessa passagem de Mateus, os discípulos entraram no barco com Jesus, eles entraram, não foi Jesus que chamou, Jesus entrou no barco e os discípulos disseram, vamos lá, eu vou com Jesus. Só que no meio do oceano houve uma tempestade, sobreviveu uma tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E aí os discípulos estavam vendo aquela situação, correram e foram chamar Jesus. Eles agiram errado? Sim ou não? É claro que não. Agiram certo. Mas por que Jesus, aí lá na frente, Jesus diz assim, por que sois assim tímidos, homens de pouca fé? Jesus repreende. Por quê? Porque se Jesus estava com eles, era o momento deles exercerem a confiança em Jesus, assim como Davi fez. O que foi que Davi fez? Davi olhou para o gigante e disse, você vem contra mim com isso, com isso, e com isso, e com isso. Repita comigo, repita mais forte, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus era só com Davi? Sim ou não? Ou Deus era com o povo de Israel? A única pessoa que Deus tinha se ausentado, naquele momento, naquela época, que Deus não era com ele, ou que Deus tinha se ausentado, tinha tirado o espírito dele, era com o rei, com Saul. Era a única pessoa, mas Deus era com o povo de Israel. Amém? E por que Davi, ele foi e se destacou? Por quê? Porque ele disse, eu vou. Os discípulos no barco correram e foram chamar Jesus. Não tem nada de errado. E muitas vezes é o que leva muitas pessoas a desanimarem, a viverem uma vida, às vezes, perdão a expressão da palavra, medíocre. É a falta de atitude em fazer o que Deus quer que essa pessoa faça. É a falta de coragem, é a falta de responsabilidade, é a falta de assumir compromisso. Muitos casamentos se acabam e muitos nem se iniciam, porque quando se fala em responsabilidade, quando se fala assumir compromisso, pula fora. Quando se fala em, não, eu vou assumir o compromisso agora, não, tem que assumir agora o compromisso, a pessoa pula fora, ela foge. E aí sabe quando é que ela vai vencer na vida? Responde para mim. Nunca. Por quê? Porque na hora que é para Deus honrar, essa pessoa foge. Na hora que é para Deus abençoar a vida dela, honrar a vida dela, ele foge, ela foge. Problemas, repita comigo, problemas. Repita de novo, problemas sempre irão existir. Fala para a pessoa que está do seu lado, problemas sempre vão existir. Independente se você é cristão ou não, e eu costumo falar o seguinte, que parece, né, pastor, que quando a pessoa decide ser cristão, os problemas se multiplicam. Eu vou mostrar para você aqui também. Ele não diminui. Deus não faz amenizar os seus problemas. Não, pelo contrário. Ele te dá condições para você vencer. E aí, existem três tipos de pessoas, lendo essa passagem, que eu não li a de Mateus, mas eu pincelei aqui para você entender. Existem três tipos de pessoas no reino. Existe aquela que confia em Deus, mas não acredita em si. Como assim, pastor? Não tem aquela pessoa que ela ora, ela busca, ela vem para a igreja, mas ela não acredita que um dia ela pode ser um professor,
que um dia ela pode passar no concurso, que um dia ela pode ter um filho, porque o médico falou, né? Sei lá, mas ela confia em Deus. Mas existe ela confia. Ela só não acredita que ela pode chegar lá, ela não acredita que ela pode usar a expertise dela, a sabedoria que ela tem, que Deus deu para ela, para chegar onde ela quer chegar e aonde Deus quer chegar. Aí ela pensa assim, não, mas acho que Deus não tem isso para mim não. Aí Deus responde lá em Jeremias, ele diz assim, eu quem sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o futuro que você deseja. Qual é o futuro que você deseja? É um futuro de ruínas? É um futuro de... Não, ela nem tentou, mas já está desistindo. Meu filho é assim mesmo. É porque não tem coragem de pegar o filho e educar, sentar, mas entrega um celular na mão e deixa que o celular faz o papel de pai e de mãe. Mas não tem a coragem, a responsabilidade de dizer, não, meu filho, senta aqui. Olha, é assim. Não tira um momento com o filho para orar, né? Então, existe a pessoa, aí ela confia em Deus, mas não em si. Em que ela vai, esses dias, nós estamos com um projeto novo, e aí eu não vou fazer propaganda aqui, que é uma cafeteria, que vai ser do lado do Ponte do Açaí. Não posso, né, pastor, fazer propaganda não. É bem ali na praça, tá? A gente vai fazer. Mas aqui não é lugar de fazer propaganda, pelo amor de Deus. Pronto, domingo o pastor faz. Então, a gente está com esse projeto, e aí alguém foi lá deixar um currículo. Uma mãe de um jovem. Aí eu peguei o currículo, ela falou, disse, olha, meu filho é bom, é não sei o que e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei para minha esposa, se o filho fosse bom, quem era que ia levar o currículo? Uma pessoa dessa eu vou contratar? Ele pode ser até bom. Mas se ele não teve a disposição, a coragem de chegar lá e dizer, olha, eu faço isso, eu sou assim, né? Acho que ele mesmo não acreditou nele. Ele disse, mãe, vai lá, que vai que a senhora fala melhor. E vai que essa pessoa é até cristão também, sabia? Então existe esse tipo de crente, de cristão, que confia em Deus, mas não acredita em si. Ele não acredita que ele pode falar, que ele pode ser um professor, que ele pode ser um bom mecânico. Ele não acredita. E existe aquele que confia em si, mas não acredita em Deus. Existe o que confia em si mesmo e não confia em Deus. Gente, pelo amor de Deus, não confunda confiar em si, autoconfiança com orgulho. Autoconfiança não tem nada a ver, eu sou melhor do que fulano. Olha, não tem ninguém melhor do que eu aqui na terra. Tem até aquele que fala assim, né, pastor? Eu sou o mais humilde de todos. Não tem esse também? Não tem pessoa mais... Não. Eu vou competir. Você entra numa competição, nas Olimpíadas, por exemplo. Seja o melhor que você pode ser. Se você vai conquistar o pódio, aí é outra história. Amém? Mas não se declare, não sou melhor do que fulano. Não, você é a sua melhor versão. É essa? Então seja. Mas não se declare que é melhor do que ninguém, porque isso é um sentimento tão minucioso. Quando eu oro, todas as vezes que eu oro e lembro sempre daquela passagem, pastor, que diz assim, que Deus, ele tem, que as nações para Deus são como um pingo que cai do balde. Quem já carregou água de balde? Quando caía um pingo do balde, para você entender, um pingo de água do balde, você sentia falta? Meu Deus, caiu um pingo. Senhor, meu pai, caiu um pingo de água. Você sentia, se desesperava quando caía um pingo de água. Um pingo só, uma gotinha de água. Você ficava desesperado? Sim ou não? Não acredito que você ficava desesperado por conta de um pingo d'água.
Eu já carreguei, eu não carreguei na cabeça, né? Porque tem aquela de mulher que coloca uma rudia aí, é rudia que chama, né? Coloca na cabeça, aí conversa, dança, para e a lata lá na cabeça. Já carreguei no balde, né? Mas quando caía um pingo, uma gota só, não tinha como você. Eu não sentia falta. Então, a Bíblia diz assim, ó, que Deus, as nações, não é você, pessoal, ele diz as nações todas, são para Deus como um pingo que cai do balde, como pó na balança. Você já teve balança ou já passou em alguma balança que a gente limpa o pó lá? Você limpa o pó, ela não pesa, ou seja, não vale de nada. E aí ele diz mais, é menos do que nada. Então, se as nações para Deus são assim, quem sou eu? É claro que esse indivíduo foi tão amado, esse indivíduo que sou eu, que é você, foi tão amado por esse mesmo Deus, que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele está falando sobre orgulho. Então tenha muito cuidado em se achar ou se sentir que é melhor do que o outro, porque é aí que o diabo, ele age. E é aí que o inimigo, ele pega. Certo? Então não confunda em autoconfiança com orgulho. Você está entendendo? Sim ou não? Seja autoconfiante. Sou capaz. Eu posso. A terceira pessoa, eu falei a primeira, é aquela que confia em Deus, mas não confia em si. A que confia em si e a que não confia em Deus. E a terceira, e é a principal, é a que confia em Deus e acredita em si. Volta de novo no capítulo 17 de 1 Samuel, Tati, por favor. No versículo 45. Aí ele diz assim, ó, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu, repita comigo, Davi está dizendo ele não disse, não é Deus que vai. Aquela hora era a hora dele fazer alguma coisa, ou qualquer um do povo de Israel. Aí Davi disse, eu vou contra ti, ou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Só até aí. Existia uma diferença entre Davi, aí eu já perguntei para você, será que Deus era só com o povo de Israel, ou só com Davi? Não. Tem muitas pessoas, você já testemunhou pessoas testemunharem, dando o testemunho da vida dela, que ela venceu, passou por essa dificuldade. Mas nós, e eu quero que você também tome posse disso, nós, ou todos vocês, a partir de hoje, vão viver um novo tempo na vida de vocês. Você vai sair daqui hoje, e diante das adversidades, diante dos desafios, você vai declarar com você e para Deus, Deus, eu vou vencer. Isso não é uma teologia triunfante, não. É aquilo que falta na vida de muitos cristãos, é acreditar em si, que Deus está com ele, que ele pode ir, vá e não tema, porque eu sou contigo até a consumação do século. Aonde você for, eu vou estar com você. Amém. Então, Davi disse, eu vou. Ele não se conformou com aquela situação, ele não se conformou com aquele episódio e vendo o povo de Deus acuado. E agora, o que é que vai acontecer? Ele disse, não, eu vou. Qual era a diferença que existia na vida de Davi? Além de ser pequeno, diante do padrão do exército, que eram pessoas fortes, né? Assim, fortes, feito Marquinho. Cadê Marquinho? Marquinho faz academia, feito Flávio aqui, cadê Flávio? Aí também. Tão forte assim no padrão de Flávio.
era o exército. Então eles eram altos, fortes, e Davi pequeno e baixo. Mas existia uma diferença. Qual era a diferença? A diferença era que Davi acreditava em si e confiava em Deus. Os outros confiavam em Deus, confiavam, mas não acreditavam que era capaz. Eles olhavam para o gigante e diziam: não, não sou capaz de vencer isso. Está vendo que existe uma diferença? Eles confiavam em Deus, Deus era com eles, mas não acreditavam que era capaz. Davi confiava em Deus, Deus estava com Davi e ele acreditava que era capaz. Aí ele disse: eu vou lá. Só que Davi também tinha habilidades. E uma das habilidades de Davi era atirar a funda. Era pegar e... E aí eu vou explicar algo fantástico para você que Deus me falou. Enquanto eu já tinha preparado essa mensagem, aí eu fui ler de novo. E aí Deus me falou o que é a funda. Paz fantástico. E quando eu lia, já agora, era 5 horas, eu disse: eu vou ler de novo essa mensagem. E aí Deus falando comigo. Tem muita gente que tem habilidades e não pratica. A habilidade, a funda que Davi tinha, que ele aí selecionou, aí tem toda aquela história que ele selecionou as pedras e tal, mas ele tinha a habilidade disso. E muitos de vocês, eu vou dizer assim, até mesmo no problema, ou no momento em que você está vivendo, você tem habilidades que podem te levar a sair dessa situação. Habilidade de orar. Pastor, mas eu não sei orar. Ninguém sabe orar como se deve, como convém. A oração é a sinceridade do coração. A oração é você ser verdadeiro, ser sincero com Deus. Mas orar o tempo todo, ou perdão, em todo tempo, quando está bom, eu faço o quê? Quando está ruim, eu também faço o quê? Eu oro. A habilidade de viver em santidade. Isso é a funda. Olha aqui nos olhos verdes do pastor, não se distrai não. Isso. Olha aqui. Então, habilidades. É os olhos de Claudeir. Claudeir é verde. Então, habilidades de viver em santidade, irmão. Que muitos cristãos não estão vivendo. Não estão vivendo a habilidade de orar, que é algo tão simples, mas que tem tanto efeito. Quantas vezes você já orou hoje? A princesa Diana, ela disse o seguinte, que antes de morrer, ela disse, acho que uma das declarações, ela disse que preferiria enfrentar um exército inteiro armado até os dentes do que uma pessoa de joelhos orando. Porque o exército são homens, e uma pessoa de joelhos orando, ela está invocando o Supremo, que está acima de todos. Habilidade de orar, habilidade de viver em santidade, em ser exemplo no seu lar ou aonde você for. Eu vou citar só um exemplo, como o inimigo faz. Esses dias a gente pegou uma nota de 100, o pessoal pegou uma nota de 100 falsa. Aí a gente foi explicar para eles, olha, a diferença, nota de 100, tal, as notas falsas, né? Eles são tão, não é? Expert, porque o meu hebraico é muito fluente, aí às vezes atrapalha quando eu vou falar assim em português. Então, aí a gente foi explicar, né? Tá?
Aí você fala assim, poxa, nota de 100. O que eu vou fazer? Eu vou passar ali no irmão lá na frente, ele que se vire. E aí o rapaz disse comigo assim, o senhor me dá e eu passo ali em outro lugar. Olha, está guardada lá. Eu disse, não, porque aí eu já estou semeando. Primeiro eu estou praticando o mal, e segundo eu estou semeando aquilo que pode vir e vai vir sobre a minha vida. Não, encerra aqui. A última pessoa que essa pessoa semeou essa nota de 100 foi conosco. Mas a vontade dá, entendeu? A vontade dá. Mas eu coloco em xeque o meu exemplo, a minha conduta e a minha habilidade de derrubar o gigante. Eu coloco em xeque isso. Viver em santidade, dar exemplo no seu lar. Como você tem sido como pai? Fala para mim como você tem sido como mãe. Fala para mim como você tem sido como esposa. Como é que tem sido a sua habilidade para derrubar a incredulidade do seu esposo, da sua esposa, se você está sendo um mau exemplo dentro da sua casa, não está sendo aquela esposa sábia, não está sendo aquele bom marido que aprende aqui na igreja, aquele bom pai que você aprende com a palavra. E aí? Como você está procedendo? Você está desenvolvendo essa habilidade? Mas eu quero derrubar o gigante. E estou lá, me reclamando, muitas vezes se reclamando. Ah, porque meu marido, pastor, né? Coitado do pastor. Meu marido, então, pastora. Meu marido, pastora, não se converte e não sei o quê. Minha esposa não se converte, não sei o quê. Meu filho, olha, aí só se reclama, mas não desenvolve a habilidade de ser sábia, de ser sábio. Ficar calado muitas vezes, engolir o abacaxi de cabeça para baixo, mas confiar no Senhor e fazer aquilo que deve ser feito. Isso são habilidades. Evangelizar com sabedoria e entendimento. Você precisa desenvolver isso. Eu lembro quando eu fui chamado para a obra, e aí a minha preocupação era com a minha mãe. Queria que minha mãe fosse para a igreja, eu queria que ela se convertesse. E aí quando eu fui chamado, não teve jeito. Saí de casa. Presta atenção, tá? Conversa não, porque Deus quer falar com você. E aí eu comecei a aprender a evangelizar, né, a sair com os grupos e tal, e fazia. Agora eu estava no reino. E aí Deus, um dia de madrugada, estava no altar, orando com os colegas pastores, a gente orando, e Deus falou comigo assim: não se preocupa não com a sua mãe, porque de sua mãe cuido eu. Você se preocupa com o reino. Aí uns dias depois minha mãe liga e diz assim, se ela estiver assistindo, que ela assiste. Beijo, mãe. Ela disse assim, filho, vou me batizar domingo. Olha, foi forte demais, eu chorei. Sabe, hoje, graças a Deus, ela serve ao Senhor. Foi um gigante que tombou. Eu me preocupei em evangelizar, fazer isso que a Bíblia me ensinava a fazer, ide. A minha habilidade eu fui desenvolvendo. Então essa é uma habilidade também que você precisa desenvolver. Conter as palavras. Tem pessoas que falam, não sei se você já ouviu essa expressão, mas eu vou dizer, acho que quase ninguém ouviu. É desconhecida, mas diz assim, tem pessoas que falam pelos cotovelos. Você já ouviu isso? Quem já ouviu essa expressão? Que fala tanto, e a Bíblia diz assim que, em Provérbios, ele diz: quem muito fala, a si mesmo se arruína. Fala besteira, e depois da palavra desferida, ela não volta mais.
Saiu, já é. Esse é um momento, a Bíblia diz que a ira do homem não procede a justiça de Deus. Deus não vai fazer justiça enquanto você está irado e está falando um monte ali. Não vai. Ele se ausenta, porque você está fazendo justiça com as suas próprias mãos ou com as suas próprias palavras. Não, mas eu tenho que fazer. Aí Deus, o problema é seu, faça. Mas eu não vou estar aí, né? Eu não vou participar desse negócio. Conter as palavras, ser um bom marido, como eu já falei, e uma esposa sábia. E aí, Davi, ele tinha essa habilidade, desenvolveu essa habilidade. Quando ele estava lá diante do gigante, praticando aquilo que era para praticar, ele não se preocupou se ia acertar ou não, ou se o gigante ia cair ou não. Por que ele não se preocupou? Você sabe por quê? Porque ele tinha certeza que o gigante ia cair. Ele tinha convicção de que fazendo isso, o gigante ia cair. Então o que eu quero que você aprenda com isso aqui, é que a habilidade que você tem, e que Deus te deu, de orar, de ser sábio, de ser um bom marido. Se não sabe o ser um bom marido ou uma esposa sábia, aprende. Procura aprender. Não é isso? Aprende. Davi nasceu já sabendo a jogar a funda? Sim ou não? Ele já sabia? Já nasceu, aí nasceu lá Jessé disse, esse menino tem uma cara de... a cara dele já é de quem sabe jogar funda, rapaz. Eita, menino habilidoso. Aí já colocou uma funda na mão dele, recém-nascido, e ele foi lá e... Foi assim? Não, não foi assim. Ele desenvolveu. Desenvolva. Não sabe, aprende. Vai buscar. Como é que eu vou proceder nessa situação? O que é que eu vou fazer aqui? Mas eu não sei orar. Ore. Eu não sei, aprende. Busca aprender. Porque quando Davi atirou aquela funda, que ele já tinha habilidade, ele não sabia, ele não estava preocupado se o gigante ia cair, não. Ele estava somente fazendo o que ele tinha habilidade para fazer. E fez. Quando fez, acertou na testa do gigante. E o gigante caiu. E aí com isso eu aprendo e quero falar para você. Não se preocupa se o gigante vai cair ou não. Faz o que tem que fazer, faz o que Deus te pediu para fazer, porque se você errar, mesmo que não acerte a pedra no gigante, Deus vai derrubar ele e vai te dar a vitória. Independente se você errar ou não, certamente o gigante vai cair. O que você tem que fazer é praticar essas habilidades. A habilidade tem muito mais, mas aí eu não coloquei aqui, mas muitas dessas habilidades você precisa praticar. Oração. Atire a funda. Deixa que Deus faz o resto. Só joga. Ora, seja sábio, contenha as palavras. Evangeliza com sabedoria, com entendimento. Faz o que precisa ser feito. E deixa que Deus faz o restante. Davi, eu quero que, abre para mim, Tati, no livro de Salmos, capítulo 3. Davi, ele venceu essa batalha, venceu outras batalhas. Mas mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um homem de muitas vitórias,
de muitas conquistas, as lutas dele não paravam de vir. E é o que acontece conosco, com você, que é cristão e servo do Senhor. Eu vou ler esse texto até o versículo 8. Então deixa eu ler o versículo primeiro. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito: Deus nunca salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Para aí. Os problemas no versículo, volta no versículo 1, Tati. Os problemas de Davi se multiplicavam. Quanto mais ele servia a Deus, mais os problemas se multiplicavam. Será que com você ou comigo é diferente? Não. Os problemas vão se multiplicar? Vão. Dia após dia, isso não, você servindo a Deus ou não, eles vão se multiplicar. A diferença de que quando você serve a Deus, você tem um poder supremo ao seu lado, que vai te orientar, que vai te dar confiança em agir e que por intermédio dele, através dele, você terá vitória. Então, os problemas eles se multiplicam. E a falta de confiança em si, a falta de autoconfiança, leva muitas pessoas, muitos crentes a desanimarem nesse momento. A dizerem não, e a começarem a murmurar, não, porque agora, por exemplo, eu perdi o emprego, o que é que vai ser de mim agora? Meu Deus, aí começa a chorar. Às vezes a pessoa perde o emprego, e falando de emprego aqui, já que citei sobre isso, porque Deus está preparando outro melhor. Às vezes, né? Muitas vezes não. Você que trabalha, tem pessoas que dizem, eu quero ser meu próprio patrão, quero trabalhar para mim. Lembre-se que você está trabalhando em uma empresa, mas você trabalha para você. Você trabalha para você lá nessa empresa, nesse lugar onde você trabalha. Como assim, pastor? Faz o seguinte, chega na empresa amanhã e você não vai fazer isso não, tá? Mas só para você saber. Chega na empresa amanhã, aí você chega assanhado ou assanhada com os cabelos assim, sem escovar os dentes, as unhas sujas, a roupa amassada, e começa a fazer as coisas murmurando lá, para você ver. Primeiro, você vai perder o emprego. Segundo, nenhuma empresa vai querer te contratar. Nenhuma. Isso eu tenho certeza. Só se vai que tem uma empresa que está no mesmo nível, né, no mesmo patamar. Mas nenhuma vai querer contratar. Agora, se você chega todo arrumadinho, as unhas bem feitas, cabelo bem na linha, na régua, né? Na régua que fala, né, Alan? Na régua, né? Degradê, que o Fábio vai fazer daqui uns dias também. Na régua, bonitinho, arrumado, atendendo os clientes. Olá, sejam bem-vindos, boa tarde, boa noite, com muita educação. Se não tem educação, aprende, né? Afunda, habilidade, aprende. No dia em que você for demitido, vai chover assim de empresa atrás de você para te contratar. E aí chegou a hora de você dizer, não, eu só vou por tanto. Meu passe agora é caro, hein, João? Passe, mas você chega lá todo, perdão a expressão, todo malamanhado.
ainda dá um boa tarde. Boa tarde. Poxa, é uma má conduta dentro da empresa. E aí, quando pede, pastor, perdi o emprego, não sei o que vai ser da minha vida. Eu sei, a partir de agora você é desempregado. Entendeu? Os problemas crescem, mas eles crescem muito mais quando eu não tenho autoconfiança. Se eu confio em Deus e pratico, dando exemplo, até no meu trabalho, as portas nunca vão se fechar. Se eu sou uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, se eu sou uma pessoa fiel a Deus, se eu sou uma pessoa que vive em santidade, meu irmão, se você praticar na sua empresa, onde você for, você praticar aquilo que é para ser praticado, não vai ter portas nenhuma fechada para você. Elas vão chover atrás. Não é uma promessa que diz a Bíblia diz isso? Eu não estou falando por mim não. A Bíblia diz que as bênçãos viriam. Não era que eu tinha que ficar correndo atrás da bênção. E agora? Não. Ele diz que se atentamente eu ouvir a voz do Senhor, fizer aquilo que Ele pede, as bênçãos vão vir e vão me alcançar. Diga para a pessoa que está do seu lado, se preocupa não. As bênçãos vão te alcançar. Elas vão me alcançar. Então Davi, ele nesse momento, e era um momento difícil, e quando ele fala esses salmos aí, era um momento onde o próprio filho estava perseguindo ele para matá-lo. Mas ele não estava preocupado. Por quê, pastor? Porque ele confiava em Deus e sabia o que fazer. Eu vou te falar uma frase, eu quero que você grave. Problema. Grava essa frase. Problema, nenhum problema é para te derrubar. Os problemas, todos eles, são para te promover. Problema não derruba, problema te promove. Amém? Vamos lá, no versículo 2, diz assim, ó. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Olha, o que tem de pessoas que não acreditam que você vai vencer, que não acreditam no teu sucesso, tá assim, ó, em casa, no trabalho, o vizinho, e ó, tá de geladeira nova. Ixi, saiu daqui, foi para os Estados Unidos, ó, para fazer um curso. Xite. Tinha que ir para os Estados Unidos para fazer um curso. E o problema é seu. Vai cuidar da sua vida. Aí quando a pessoa estiver preocupada assim com a sua vida demais, aí você pega um gato novinho, porque aí ele vai ter muito tempo. E aí você dá de presente para essa pessoa. Não dizem que gato tem 7 vidas, né? 7 vidas, com uma dela 8, então ela vai ter 8 vidas para cuidar. Aí pelo menos deixa a sua em paz. Brincadeira. Mas, só para você descontrair. Mas o que tem de pessoas preocupadas, preocupada não, né? Falando que você, fulano não vai sair dessa não. Fulano. Mas isso é comum. Não se preocupa com isso não, isso é comum porque Jesus passou por isso também. As pessoas diziam, nem Deus vai salvar Davi. Jesus também passou por isso. Sabe por que isso acontece? Principalmente as pessoas que nos conhecem. Porque as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa região, eles já têm uma imagem pronta de você. Quando Jesus, abre aí, Tati, por favor, Mateus 13. Quando Jesus montou um time, 12 discípulos. Quantos tinham lá de Nazaré? Quantos discípulos de Jesus tinha de Nazaré? Tinha algum de Nazaré? Sim ou não? Não tinha nenhum. Por quê? Isso é coincidência? Não, é porque o povo de Nazaré não acreditava em Jesus.
E ainda falavam assim, ó, Mateus 13, 54. Onde Jesus começou a palestrar, a pregar, a falar. Chegando à sua cidade, chegou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados. Ele chegou lá em Nazaré. Para Jesus era muito importante isso, e o povo estava, algumas pessoas dando credibilidade, perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Continua, Tati. Não é este filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficaram escandalizados. É mole. Por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ele dizia assim: não é o filho de José e Maria ali? José, rapaz, que é carpinteiro, filho. Oxe, de onde saiu tanto poder desse rapaz? Eles não davam credibilidade. E aí a Bíblia continua dizendo que ele não tinha honra. E Jesus fez milagres aí, não fez mais por conta da incredulidade deles. Então as pessoas vão falar mal, é comum. Elas não vão acreditar em você. Tem pessoas que vão dar até palpite sem nem saber da sua vida. O que chega de gente... A gente para ali na frente da cafeteria, né, onde vai ser. Isso já foi no passado, no açaí, dizia assim: olha, se eu fosse você, eu fazia assim. Sem dar palpite, sem nem saber o que está dizendo. Rapaz, será que isso dá certo? Acho que isso não dá certo não. Como é que vocês vão conseguir? Como eu vou conseguir, eu não sei. Eu só sei que eu vou atirar a funda. Isso aí pertence a Deus. O mais Ele fará. A minha parte eu vou fazer, que é atirar a funda. Você está entendendo? Atire a funda. E aí as pessoas, é comum isso acontecer. É normal, vou dizer assim, não é nem comum, é normal. As pessoas vão falar, elas vão criticar. E aí eu lembrei disso também, desse exemplo da reforma, né? Porque é comum. Eu já vou encerrar, pessoal. Meu Deus, já estou passando 8 horas. Que hora que é para acabar, pastor? E aí eu lembrei que as pessoas na nossa vida, entenda isso e grave bem. Pessoas na nossa vida, na sua vida, elas são passageiras e elas devem ser. Elas não vão acompanhar existe uma etapa na sua vida que você vai estar com pessoas assim. Em outra fase da sua vida, aquelas pessoas naturalmente vão se ausentar. Vão vir outras pessoas. A gente entrou numa fase, que agora é a fase de pintura. Estávamos até sexta-feira com a fase dos pedreiros. Saiu aquela equipe. Na fase de pintura agora, os pedreiros não são mais úteis. Amém? Não são mais, porque o que eles tinham que fazer, já fizeram. Então na nossa vida é assim, agora é a fase dos pintores. Eles vão pintar, depois vem a fase do pessoal da marcenaria e tal. São fases. E entenda isso. Na vida a gente vive de fases. Se você quer galgar novas fases, entenda que pessoas vão ficando para trás. Eu lembro quando eu me converti e aceitei Jesus, aí eu comecei a andar com uma galera que só falava de Jesus. E para mim era bom, porque eu tinha subido um degrau excelente. Eu estava com Jesus agora. Eu não estava com o pessoal que bebia, que queria saber de falar. Não, estava com o pessoal que queria coisa melhor, que era servir a Deus, entendeu? Queria a salvação. E eu estava aprendendo com eles. Eles queriam orar, queriam ir para a igreja, ler a Bíblia, estar na igreja lá. Rapaz, era muito bom aquilo. Só que tinha uns que olhavam para mim e diziam: aí, ó, isso não é Guilherme, o filho de... O apelido da minha mãe é Coló. Maria. Isso não é Guilherme? Oxe, esse menino bebia que só.
e agora é crente, é? Porque aqueles, eles vão ficar ali. A minha fase de vida agora, que é bem melhor porque eu estou com Jesus, é com esse outro pessoal aqui. Depois vão vir outros e outros. Não há nada de errado com isso. Só não deixe as pessoas impedirem você de conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste. Só não deixe as pessoas impedirem você de avançar. Porque essas pessoas falando isso, elas querem te segurar, ou fazer você recuar, ou desistir, ou desanimar. Você vai dizer assim: eu sei em quem tenho crido e eu sei para onde eu vou. Eu fiz um vídeo e falei assim, que para que as pessoas cresçam, elas precisam saber exatamente. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu tenho que saber para onde eu vou. Certo, beleza. Mas você também tem que saber o que você não quer. E o que eu não quero mais é voltar para a pobreza, para a miséria, para a bebedice, para o pecado. Eu quero servir ao Senhor, ir para o céu e prosperar. É isso que eu quero. O que eu não quero é viver uma vida errada. Eu quero viver uma vida de santidade com Deus. Tenha isso em mente. E as pessoas vão querer te bloquear, falando. E se você acatar isso, você vai desanimar, você vai desistir, você vai viver essa vida medíocre. O povo falava isso de Jesus. Falaram um outro exemplo também, e aí eu não vou me prolongar aqui, que tem pessoas que são fases na nossa vida e que você tem que se desligar, você tem que deixar elas para trás. É claro que não são todo mundo, né? Exceto o seu cônjuge, mas até parentes. Deixa para lá, bloqueia, cancela nas redes sociais. Você está te fazendo mal, você vai lá. Não, brincadeira, não faz isso não. Mas eu não quero. Oi, tudo bem? Deus abençoe. Mas conversa que vai me tirar do foco do que Deus tem para mim e do que Ele quer que eu desfrute, eu não quero mais. Para que Abraão, outro exemplo, para que Abraão subisse de nível. Abraão chegou no nível top, ele estava muito próspero. Mas para ele chegar nesse nível, Deus disse: olha, sai da tua parentela, lá em Gênesis, sai da tua parentela e vai do meio do povo aí, vai para uma terra que eu vou te abençoar. Aí Abraão vai lá e leva Ló com ele, né? Abraão leva Ló. Aí ele prospera até um certo ponto. Deus o abençoa, ele fica rico. Ló também. Só que chega uma hora, no capítulo 13, que Deus diz assim: olha, não, ele vê, né, que os pastores começam a brigar e aquela confusão toda. Não existia espaço para Abraão subir de nível. E o que é que Deus fez? Removeu da vida de Abraão Ló. Aí foi que Abraão começou a ser muito mais abençoado. Então Deus vai remover pessoas da sua vida, vai ser natural. Sei que tem gente já pensando: graças a Deus que eu vou me livrar de fulano. Gente que gosta de uma... né, tá, gosta de... Tem gente que gosta de uma fofoca, né? O pastor está dizendo ali que João já... Não é tu não, João. Não, você não vai se livrar de fulano. É que fulano já não se encaixa mais na visão que Deus te deu. A visão que Deus te deu é outra. Deus quer te abençoar e te honrar grandemente, mas essa pessoa não consegue enxergar isso mais. Amém? Seu cônjuge não, tá? Seu cônjuge vai entrar também junto com você. Minha esposa vê coisas que eu não consigo ver, mas eu estou com ela. Eu não deixo ela sair, não. Seguro na cinta e vamos junto. Ela às vezes segura na minha e vamos lá. E é isso que vai acontecer. Para a gente concluir, quem está comigo, gente? Eu não vou citar mais nenhum versículo, não.
Eu acredito que você entendeu a palavra. Deus quer te entregar algo maior. Deus quer te dar e fazer você desfrutar de uma nova fase de vida. Mas uma vida que nem mesmo você ainda sentiu. Mas para que você possa sentir, tenha autoconfiança. Quem crê que Deus é com você? Ixi, eu não senti essa. Quem crê que Deus está com você? Agora eu senti. Deus está com você. E certamente, se você afiar ou praticar a sua habilidade, jogar a funda, o gigante Deus vai derrubar. E a vitória, ela certamente vai chegar na sua vida. Amém?